E aí, o que mostram os números, hein? Vamos falar de eleições com pesquisa eleitoral, levantamento Datafolha. É o que a gente vai compartilhar aqui. Até vou deixar meu tablet aqui atrás para poder ficar aqui mais livre acompanhando o telão. Bom, intenção de voto para presidente num cenário nacional. Primeiro turno, nós temos aqui Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Assim que preencher tela, até melhor, eu adoro apontar aqui para vocês, mas quando preencher tela vai até ficar mais agradável de visualizar. Lula aparece com 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 32% das intenções. Ronaldo Caiado, terceiro colocado, numa distância bastante grande dos dois primeiros colocados, 4%. Romeu Zema, 3%. Na sequência temos, vejam aí quem aparece, Renan Santos, com 3% também. Augusto Cury, 2%. Samara Martins e Cabo Daciolo, 1% cada. Na próxima tela da pesquisa Datafolha, projeção de primeiro turno, Rui Costa Pimenta, 1%. Aí os que responderam, eu vou votar em branco, nulo ou vou votar em ninguém. Ninguém que está aí posto me interessa. 8% responderam isso. E não sabem o que vão fazer, 3%. A gente tem aqui também projeção de segundo turno. Vamos então entender em um eventual segundo turno entre Luiz Inácio e Flávio Bolsonaro. Vejamos aqui quem figura então. Quais são as colocações, né? Quem figura em primeiro e quem figura em segundo. Lula, 48% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 43%. É sempre importante lembrar que nós temos a margem de erro, tá? Aqui a gente está falando de 5 pontos de diferença sem considerar a margem de erro. Porém, entretanto, todavia, sempre precisamos lembrar dela. Se a gente, por exemplo, diminuísse 2 pontos de Lula, iria para 46. E subisse 2 pontos de Flávio, iria para 45. Portanto, considerando a margem de erro, a diferença entre eles pode ser de 1 ponto apenas, tá bom? Brancos e nulos, 9%. Você vê que branco e nulo é maior nesse segundo turno do que no primeiro, né? No primeiro turno, se eu não me engano, eram 8%. E agora no segundo, 9%, ou seja, aumentou 1 ponto de quem pensa, entre esses dois, vou branco, nulo, porque não escolheria nenhum dos dois. E não sabe, aí diminui o número de indecisos. Você tem gente com mais opinião formada para esse segundo turno. 1% das intenções de voto. Próxima tela que a gente traz para vocês, pesquisa Datafolha. Estamos ao vivo, hein, gente? 9h41, virando 9h42. Nós temos aqui agora uma projeção entre Lula e o candidato Ronaldo Caiado. Lula em vantagem, 47% das intenções de voto. Ronaldo Caiado aparece com 40%. Poderia ser 42% ou 38%, considerando a margem de erro. E Lula poderia ser 49% ou 45%, considerando a margem de erro. Aumentou, hein, a parcela de quem vota branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, 11%. Não sabem, 2%. Também aumentou. Essas nuances, né, essas porcentagens, isso é sempre muito interessante da gente se apegar, porque aumentou nulo e branco quando tira Flávio Bolsonaro e coloca Ronaldo Caiado. Agora colocando aqui Lula e Romeu Zema, nós temos Lula com 48% das intenções de voto, Romeu Zema com 40% e o branco e nulo aumentou. Já tinha aumentado com o Caiado, aumentou agora com o Romeu Zema, 10%. Porque aí subentende-se, né, que a pessoa que, como Lula é o mesmo personagem em todos os cenários, subentende-se que não muda a condição de brancos e nulos, né? O que já está posto para Lula. Mas quando você muda o segundo candidato, aumenta, né? Então tem ali, algumas pessoas podem interpretar como alguma rejeição a Romeu Zema de não quererem votar nele e preferirem Flávio, por exemplo. Bom, não sabem o que fazer da vida, 2%. E temos mais telas, hein? A pesquisa ainda analisou a rejeição de voto de cada pré-candidato. Vamos aqui no nosso ranking, vamos ver quem é que aparece como a maior rejeição. Candidato, pré-candidato ainda, né? Porque a gente tem as convenções que se aproximam, aí a gente pode oficialmente dizer os candidatos. Por enquanto, a regrinha me pede que eu chame de pré-candidato. Bom, Flávio Bolsonaro,
nesta pesquisa, Datafolha é o candidato mais rejeitado. Vejam aí, Flávio Bolsonaro 48%, Lula aparece com 46%. Acontece hoje em São Paulo, que é a oficialização do nome do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência pelo PL. O evento teve a participação de nomes da direita, nomes do PL somente. Teve um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro gerado por inteligência artificial. Com essa oficialização, hoje o Flávio disputa pela primeira vez o Palácio do Planalto, substituindo seu pai nas urnas. No seu discurso, o senador se emocionou quando falou do histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez críticas ao governo do presidente Lula e apresentou propostas de campanha, como a redução de impostos e o endurecimento de penas na seara da segurança pública. No evento também teve a fala de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, declarando que Flávio foi designado pelo pai Jair Bolsonaro para liderar esse projeto do partido. A ex-primeira-dama, tão esperada, que não compareceu, mas enviou também, como a gente já havia trazido durante a semana, um vídeo manifestando apoio a Flávio Bolsonaro, direcionando na maior parte do seu discurso falas às candidatas mulheres, aos candidatos indecisos, mas sim fazendo ali uma tímida menção a Flávio Bolsonaro. Abre aspas, Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura, que dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família. Esse é o primeiro ato de apoio público da Michelle Bolsonaro depois de uma briga entre ela e Flávio Bolsonaro. Na ocasião, também foram exibidas imagens de inteligência artificial com a mensagem de Bolsonaro numa gravação em que o ex-presidente aparece dizendo ter escolhido o filho como substituto, pedindo que Flávio seja recebido com braços abertos. Bolsonaro está preso desde 2025, agora está em prisão domiciliar pela tentativa de golpe de Estado. E por motivos de saúde, tem sido acompanhado também por Michelle Bolsonaro e por causa disso, aliados dizem que ela não compareceu à convenção. O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu hoje de manhã uma homenagem do governo do estado de São Paulo. A Ordem do Ipiranga é considerada a mais alta honraria do estado. A repórter Adriana De Luca acompanhou e traz detalhes. Javier Milei cumpriu neste sábado uma agenda oficial de visita ao Brasil. O presidente da Argentina foi recebido no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, pelo governador Tarcísio de Freitas. A recepção contou com uma guarda de honra, cerimônia reservada a chefes de Estado e autoridades. A tropa militar, formada na entrada do palácio, prestou as honras oficiais ao presidente argentino. Na sequência, Milei recebeu a Ordem do Ipiranga, no grau de Gran Cruz, a mais alta honraria concedida pelo governo de São Paulo. A condecoração é destinada a personalidades que tenham prestado serviços considerados relevantes ao Estado. Milei chegou ao Brasil ainda na noite de sexta-feira em um voo oficial. Depois do desembarque em São Paulo, ele se hospedou em um hotel da capital antes de cumprir a agenda deste sábado. Após a cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, Milei participou de uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas. Segundo o governo paulista, o encontro teve como pauta temas de interesse comum entre São Paulo e a Argentina. Do Palácio dos Bandeirantes, o presidente Javier Milei seguiu para a Zona Oeste para participar da Convenção Nacional do Partido Liberal, que oficializa o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. A visita de Milei ao Brasil ocorreu sem um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também não houve reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, entre elas a proibição de receber visitas com finalidade política. Após a passagem pelo Brasil, Milei deverá seguir a agenda internacional com viagens ao Peru, Equador e Colômbia. A analista de economia da CNN, Lucinda Pinto, falou dos contornos econômicos e políticos dessa visita de Javier Milei ao Brasil. Vamos ouvir. A visita de Javier Milei a Tarcísio de Freitas tem um simbolismo econômico bastante importante.
Os dois líderes defendem uma agenda econômica muito parecida. E essa agenda inclui responsabilidade fiscal, corte de gastos, privatizações, aumento da participação do setor privado na economia e uma maior abertura da economia ao comércio internacional. Claro que os dois governam em contextos muito diferentes. Milei assumiu um país numa crise econômica muito profunda e adotou medidas bastante duras, bastante enérgicas de corte de gastos que tem permitido uma reorganização financeira do país. Já Tarcísio de Freitas governa o maior estado brasileiro, responsável por aproximadamente 2/3 do PIB do país e, portanto, tem espaço para adotar suas medidas de ajuste de forma bem mais gradual. Seja como for, Milei e Tarcísio também têm interesses econômicos para serem discutidos. O estado de São Paulo hoje é o maior parceiro comercial da Argentina no Brasil. E a gente está falando aqui de comércio de veículos, autopeças, máquinas e equipamentos. Agora, Milei chega ao Brasil num momento bastante sensível, em que o Brasil está sentindo na pele o impacto da política internacional sobre a economia. Estamos falando da taxação. Essa semana, o governo americano definiu mais uma tarifa sobre o Brasil e isso elevou para alguns setores a taxa a 37,5%. A Argentina não ficou imune a essa onda de tarifação por parte do governo de Donald Trump, mas está sentindo muito menos, está sofrendo taxas muito mais baixas, porque fechou um acordo comercial no início do ano com o governo americano, em que foram isentados alguns produtos ou as tarifas foram reduzidas para uma série de itens comprados pela Argentina do mercado americano. E essa visita de Milei, ela inicia uma série de viagens que ele está fazendo a países da América do Sul. Ele vai depois do Brasil para o Peru, depois para o Equador e para a Colômbia. Todos países que hoje têm governos de direita e, portanto, políticas econômicas mais liberais. Então, o fato dele iniciar essa série de viagens justamente pelo estado de São Paulo pode ser uma demonstração de que hoje o estado governado por Tarcísio de Freitas é identificado como parte desse polo mais liberal economicamente que se instala na América do Sul. O PT também oficializou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O repórter Renan Fiuza acompanhou e traz detalhes. Com o apoio do presidente Lula, Fernando Haddad deu o pontapé inicial na disputa pelo governo de São Paulo. Em convenção realizada em Campinas, no interior do estado, a Federação Brasil da Esperança oficializou a candidatura do ex-ministro da Fazenda, que volta a concorrer ao Palácio dos Bandeirantes depois da eleição de 2022. O que nós estamos disputando? A qualidade da urna eletrônica brasileira, que é invejada no mundo inteiro. E esses caras estão até hoje falando da urna eletrônica, que deu a vitória para o Bolsonaro em 2018, que deu a vitória para o Tarcísio em 2022. O lançamento da candidatura estava previsto para Ribeirão Preto, mas o Partido dos Trabalhadores transferiu o evento para Campinas. Oficialmente, a mudança foi atribuída a questões logísticas. Nos bastidores, porém, a escolha também tem peso político. Campinas é um dos maiores colégios eleitorais do estado e um dos principais polos econômicos do interior paulista. Mais do que o palco da convenção, Campinas serve como um recado da campanha. Em 2022, Haddad teve melhor desempenho na região metropolitana de São Paulo e encontrou mais dificuldades no interior. Agora a estratégia é tentar reduzir essa diferença desde o início da disputa. Além de Lula, o evento reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, as pré-candidatas ao Senado Simone Tebet e Marina Silva e o ex-ministro Márcio França, agora vice na chapa de Haddad. No discurso, Lula defendeu o sistema eleitoral brasileiro e reagiu a críticas sobre o processo de votação no país. Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano.
Esta é a quarta disputa majoritária de Fernando Haddad. Depois das derrotas na tentativa de reeleição à Prefeitura de São Paulo em 2016, na eleição presidencial de 2018 e na corrida pelo governo do estado em 2022, o petista volta à disputa com o apoio do presidente Lula e a missão de ampliar a votação no interior para tentar chegar, pela primeira vez, ao Palácio dos Bandeirantes. Vamos ao vivo com Vinícius Murad. Nós estamos aqui acompanhando as convenções dos partidos, as candidaturas. No sábado, nesse cenário eleitoral nacional, foi a vez de Flávio Bolsonaro. Hoje é a vez de Ronaldo Caiado. O PSD oficializou a candidatura dele à presidência da República. Vinícius Murad, nos conte, por favor, os destaques. Oi, Elisa, mais uma vez, muito bom dia. Já boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Ronaldo Caiado foi oficializado pela Convenção Nacional do PSD, candidato à presidência pelo partido. Há poucos minutos foi declarado oficialmente agora por Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, e que é o companheiro de chapa de Caiado, também oficializado como candidato a vice nesta que é uma chapa pura do PSD, com dois nomes do mesmo partido disputando a presidência. Caiado permanece discursando. Agora há pouco quem falou foi Eduardo Leite, que também chegou a ser um pré-candidato pelo PSD à presidência da República nas prévias do partido, e também participou por aqui Ratinho Júnior, que era o governador, é o governador do Paraná e seria um postulante também à disputa presidencial, e ambos declararam apoio ao Ronaldo Caiado nessa disputa presidencial. Caiado voltou a discursar, portanto, segue discursando e focou as críticas nos dois candidatos da polarização, nas palavras dele. Disse que essa não pode ser uma eleição ligada à rejeição. Criticou Lula e seus aliados, Flávio Bolsonaro e seus aliados, e citou os recentes escândalos bilionários do INSS e do Banco Master durante essas críticas. Mais cedo, durante coletiva de imprensa, Caiado também fez duras críticas aos dois candidatos do PT e do PL, fazendo referências aos escândalos ligados à família Bolsonaro, que Flávio não pode criar críticas a autoridades para esconder os escândalos que aparecem, e que, sobre Lula, disse que com ele no poder o PT não se cria e os bandidos não se criam. O discurso de Caiado muito ligado, como Elisa bem destacou, à segurança pública, ao combate à criminalidade. Caiado disse que ele tem mão pesada contra o crime organizado, que no estado que ele governou não há espaço para os bandidos e que, enquanto ele for presidente, se vencer as eleições, nas palavras dele, nenhuma facção criminosa terá território aqui no nosso país. Outro ponto alto do discurso que a gente destaca aqui foi uma tentativa de Caiado de se aproximar do eleitorado feminino. Ele que enfrenta o problema do desconhecimento, agora mira nas mulheres e citou no discurso o combate ao feminicídio, citou medidas também de combate à violência contra a mulher, como confiscar o patrimônio dos agressores condenados e transferir para a mulher e filhos. Ele também afirmou, encerrando o primeiro discurso, enquanto segue discursando agora aos apoiadores, que de café requentado chega, que o povo quer alguma coisa nova. Volto com você, Elisa. E durante evento do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, o presidente Lula voltou a criticar possíveis interferências no processo eleitoral. Durante discurso, Lula repetiu que o Brasil não irá aceitar que ninguém meta o nariz onde não é chamado. O Renan Fiuza acompanhou o evento, tem todos os detalhes. Olá a todos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que permaneceu neste final de semana aqui em São Paulo, veio até a cidade de São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC, onde participou da posse da nova diretoria, assim como também da posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A gente relembra berço do início da trajetória política do presidente Lula, enquanto sindicalista. Assim como o presidente, outras autoridades também marcaram presença, ministro Guilherme Boulos, ministro Luiz Marinho, assim como também a pré-candidata ao Senado, Simone Tebet, e agora o candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad. Foi um discurso muito breve do presidente da República por aqui, Ele disse, inclusive, brincou, em tom de brincadeira, que a primeira-dama
Janja da Silva estava aguardando ele no aeroporto aqui em São Paulo para que ele pudesse retornar o mais rápido para Brasília. Então foi um discurso aí que durou cerca de 10 minutos. Aliás, ele disse que já tem compromissos em Brasília, por isso ele precisa retornar, como por exemplo, preparar a recepção do presidente da Coreia, assim como também o presidente não deu mais detalhes, mas disse que por volta das 10 horas da noite deste domingo deve realizar uma ligação ou receber uma chamada do presidente da China, Xi Jinping, né? Conversei ali com alguns interlocutores, procurei apurar nos bastidores para saber o conteúdo dessa ligação que ele irá receber, mas isso não foi aberto para nós, jornalistas. O que eu posso adiantar com relação ao discurso do presidente Lula, ele parabenizou o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e, por fim, mais uma vez ressaltou, né, que não vai aceitar ingerência de ninguém, ou seja, frisando, né, que aqui no Brasil, segundo o próprio presidente Lula, ele não vai aceitar que ninguém meta o nariz onde não é chamado, e foi assim que ele finalizou o seu discurso, como eu disse, um discurso extremamente curto, né, pouco mais aí de 10 minutos. Hoje, o presidente Lula já retorna neste domingo para Brasília para cumprir alguns compromissos, como ele mesmo disse, preparar a recepção do presidente da Coreia e receber uma ligação do presidente da China. Vamos ouvir então o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na região do ABC, no evento no Sindicato dos Metalúrgicos da região. A gente aqui no Brasil não aceita que ninguém meta o nariz onde não é chamado, porque o Brasil sabe cuidar de si. Da cidade de São Bernardo do Campo, Renan Fiuza. E o PT acionou hoje o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo uso de um vídeo de Jair Bolsonaro gerado por inteligência artificial durante a convenção do PL no último sábado. O partido alega que houve descumprimento de medidas cautelares em relação à prisão do ex-presidente. A repórter Duda Cambraia nos traz todas as informações ao vivo. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Morad. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil neste domingo. Morad, esse vídeo exibido ontem, então, na convenção do PL, um vídeo de inteligência artificial, abriu duas frentes de batalhas na justiça brasileira. Uma no Supremo Tribunal Federal e outra no Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, o PT alega, então, que esse vídeo pode configurar um novo descumprimento das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Na petição enviada ao ministro neste domingo, o Partido dos Trabalhadores usa um ponto de uma decisão anterior do ministro para justificar esse descumprimento. A medida cautelar afirma que Bolsonaro está proibido de fazer divulgação de manifestos políticos eleitorais, inclusive por terceiros, independente do meio. Segundo o Partido dos Trabalhadores, essa última parte da decisão de Moraes, independente do meio, abrange também a inteligência artificial. Já no Tribunal Superior Eleitoral, a Federação PV, PT e PCdoB alega que o vídeo pode ser uma propaganda eleitoral antecipada, além de descumprir regras do tribunal sobre o uso de deepfakes em campanhas eleitorais. Claro, a gente já foi do outro lado, buscar o outro lado. A nossa analista de política, Jussara Soares, conversou com o pessoal da campanha de Flávio Bolsonaro e a equipe jurídica da campanha afirma que discutiu os riscos desse vídeo antes de ser exibido e pelo início do vídeo, que alega que não é Bolsonaro, que é uma imagem gerada por inteligência artificial, a campanha não acredita que receberá punição por esse vídeo exibido neste sábado na convenção do PL. Agora, eu conversei com alguns advogados neste sábado, Morad, tanto advogados especialistas em direito eleitoral quanto advogados criminalistas, e a maior parte desses advogados não acredita que esse vídeo pode violar alguma infração, seja ela eleitoral ou criminal, mas reconhecem que foi uma tentativa da campanha do PL de tentar burlar essas duas decisões judiciais. Morad. Tá certo, Duda. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você.